Não sei se deu para vocês entenderem. Tem alguém que não assistiu esse filme, A Forja? Tem alguém? Não assistiu? Bastante pessoas. Assistam. É um filme muito forte. Ali ele conta a história de um jovem de 2 anos de discipulado. Não vou falar muito do filme não, mas esse trechinho que nós vimos era uma reunião de discipulado, e aí o líder, chama o jovem que tinha 2 anos que ele estava discipulando ele. E aí ele usa a forja, ele usa a espada para mostrar, a importância da unidade. E quando ele pega a espada e ele coloca, em alguns segundos ele conseguiu ficar segurando a espada sem a ajuda de alguém. E qualquer pessoa que estiver segurando algo por algum tempo, a gente consegue ficar. Mas chega um momento que começa a pesar. E aí é onde vem os líderes, os discipuladores, os irmãos, para ajudar, a caminhar. Um pega de um lado, outro pega do outro, e isso mostra a unidade do corpo de Cristo. E é para isso que Jesus nos chamou. Amém? Assista esse filme, vai falar muito ao coração de vocês, é um filme muito forte. Então, a importância de fazer discípulos. Eu creio de verdade que o primeiro maior segredo que Jesus, o maior segredo de um cristão, primeiro, é ter intimidade com Deus. É viver uma vida íntima com o Senhor. Esse é o primeiro segredo. É impossível ser cristão sem ter uma vida íntima com o Senhor. Primeiro segredo para um cristão. E o segundo, para viver e vencer o pecado, andar em vitória, é o discipulado. Depois de cultivar uma vida com Deus, eu acredito que o segredo que transformou a minha vida e que transforma a vida de muitos cristãos chama-se discipulado. Discipulado é algo que muda a vida de alguém, muda a história, mudou a minha. E por que fazer discípulos? E o que é um discipulado, pastora? Lá em Mateus 28, do 19 ao 20, pode colocar no ar, por favor, querido. Versículo bem conhecido, todos nós conhecemos, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Queridos, foi uma ordem de Jesus, Ele não pediu, Ele mandou. Ide, vá. Isso não é só para os pastores, para os líderes, mas para todos. Se você está aqui hoje, você é um cristão, isso é para a sua vida. Jesus disse: ide por todos e pregai o evangelho a todas as nações, ensinando ao discipulado. Essa é uma ordenança de Jesus para a nossa vida. E fazer discípulos, queridos, não é apenas converter pessoas. É um processo de acompanhamento e crescimento espiritual. Isso é um discipulado. Então, não é só ir lá, falar de Jesus para a pessoa se converter e deixar ela lá. Não, é acompanhar o crescimento, é ensinar ela a caminhar na presença de Jesus, aprendendo a palavra, inserir na igreja, inserir no ministério. Isso é um discipulado. E todos nós fomos chamados a fazer discípulos. Amém? Discipulado é muito mais do que o ensino da palavra, do que uma amizade profunda, do que um vínculo profundo com uma pessoa.
do que ser ou ter um mentor espiritual. Discipulado é muito mais do que ser um pai e uma mãe espiritual. Tudo isso faz parte de um discipulado. Discipulado é dar colo, é ensinar, é corrigir, é exortar, é caminhar, é abraçar. Tudo isso faz parte. Mas o discipulado é muito mais do que isso. Ele pode ser resumido em 3 palavras: transferência de vida. Ah, pastor, então a senhora, quando tem uma discípula, a senhora transfere a sua vida para a vida da discípula? Não. Quando estou discipulando alguém, eu estou fazendo discípulos parecidos com Cristo. É a vida de Cristo que é transferido para aquele discípulo, não a vida de quem discipula. O que nós temos para dar a alguém que não seja Jesus? Então, quando nós formamos discípulos, nós não formamos discípulos para nós formamos discípulos para Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho assim: está preparado para fazer discípulos para Jesus? É a vida de Jesus que vai transformar a vida das pessoas, não é a nossa. É o Espírito Santo em nós que transforma a vida das pessoas. E o que não é um discipulado? O que eu não posso fazer com o meu discípulo? Isso é muito sério, queridos. Todos nós já sabemos que fomos chamados para fazer discípulos. Amém? Quem aqui não sabia? Quem aqui nunca ouviu esse versículo? Ninguém. Todo mundo sabe que Jesus disse: ide, fazei discípulos. E por que não estamos fazendo? Só que tem coisas que nós não devemos fazer. Tem coisas que não é discipulado e às vezes nós fazemos. E nós vamos aprender agora o que nós não podemos fazer no discipulado e nem com os nossos discípulos. Amém? Eu não posso mandar na vida do outro. Eu posso aconselhar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito da sua decisão? O que a palavra de Deus diz a respeito dessa decisão que você quer tomar, a respeito dessa atitude sua? Mas eu não posso mandar. Eu mando nos meus filhos. Eles eu falo, vocês podem fazer isso ou não. Mas em discípulo, não posso mandar. Eu posso orientar na palavra de Deus. Controlar a vida do outro. Achar que tudo que o discípulo for fazer, ele tem que me pedir permissão. Queridos, uma coisa sou eu fazer parte de um ministério, ter compromisso na igreja e eu mandar mensagem para o meu líder, para o meu pastor, falando: olha pastor, hoje eu não vou no culto porque aconteceu isso, eu vou fazer isso. Outra coisa é eu ficar: você vai aonde? Você vai fazer o quê? Por que você não está fazendo isso? Sabe, controlar. Minha discípula vai comprar um carro. Recebe aí, irmãs. E aí fala para mim: pastora, quero comprar um carro. Ah não, querida, o Senhor não falou comigo. Mas Deus precisa falar comigo? Sabe, nós não somos dono das pessoas. Meu discípulo foi chamado para dançar. Ah não, querida, você foi chamada para pregar. Se Deus falou com a pessoa, quem sou eu para dizer ao contrário? Queridos, nós não mandamos nas pessoas, nós orientamos. O que mais eu não posso fazer como um líder, como um discipulador? Abuso de autoridade. Essa igreja sofreu muito com isso. E aí tem uma coisa que eu amo que o pastor Júlio fala: é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. Então essa igreja já aprendeu o que é um abuso de autoridade. Então aqui, nenhum líder vai passar por isso. Porque aprendeu na pele.
abusar da sua autoridade, achar que você é líder, é ditador. Não, Jesus não foi assim. E nós seguimos o modelo de Jesus. Foi Ele que disse para a gente fazer discípulos. Ele veio, Ele ensinou os discípulos dele a fazer discípulos, e hoje nós estamos aqui. E em momento algum, sabe, fala que Jesus era autoritário, ditador. Um líder não pode ser autoritário, não pode ser ditador, abusar da autoridade dele. É o que eu quero e pronto, e acabou. Não funciona dessa forma. Discipulado não é terapia, queridos. Ai, hoje eu não estou bem, preciso fazer um discipulado, vou lá, falo, tchau, tô leve. Não é. Serve. Não estou bem, minha líder, ore pela minha vida. Estou passando por um problema, ore pela minha vida. Estou precisando de ajuda. Mas nunca vai no discipulado. Mas aí hoje não estou legal, vou lá. Vou ligar, vou lá. Não é. Não é dessa forma. Não é apenas uma amizade. Deve ter uma relação muito forte. E eu espero de verdade ver essa igreja vivendo. Sabe, essa amizade forte, essa união, essa intimidade. Mas não é apenas uma amizade, não é um lazer. Ah, vou me encontrar no café, vou me encontrar ali com a minha discípula, com o meu discipulador, a gente come uma carninha, a gente bate um papo, tchau. Não é só isso, tudo isso você pode fazer, mas você precisa entender o que é ser um discípulo e o que é ser um discipulador. Você pode ter os seus momentos de comunhão, de intimidade com o seu líder, com a sua líder, tempo de abraçar, de chorar, mas também um tempo de crescimento, da palavra, de vida com Deus. Não tem coisa mais preciosa, nós vivemos isso, do que você ver Jesus inserido na vida das pessoas, o discipulado mudando a história da pessoa, a palavra de Deus entrando no coração da pessoa e tendo transformação. Pessoas que estavam sentadas no banco, que ninguém dava nada por elas. Talvez você esteja aqui hoje dessa forma. Não sei para que eu fui chamada, eu não tenho ministério, não sei nem o que eu quero fazer, eu só quero vir ouvir o culto, amém. E nós tivemos muitos discípulos assim, né, amor? Só sentadinho ali. Quando entenderam isso, quando entenderam, sabe, a verdade desse versículo, do quanto um discipulado é importante, transformou a vida. E hoje, tem o ministério deles. Nós saímos, ficaram no nosso lugar. Mas entendeu a verdade da palavra de Deus, para que foi chamado. Nós ficamos tão preocupados para que Deus nos chamou, qual é o meu ministério, e nós esquecemos que Ele nos deu uma ordem: fazei discípulos. Não é ser um professor. O discipulado não é como dar uma aula. Não é sobre teoria, tem teoria, mas sobre a prática. Tem a teoria onde a gente ouve a palavra, onde a gente estuda a palavra, mas é na prática que a gente vê a transformação acontecendo, onde a palavra traz a mudança, onde a palavra é manifestada e traz a transformação. Aquele que pecava não peca mais, aquele que falava palavrão deixa de falar. É lindo ver isso, queridos. Precisamos ser como Paulo. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse foi o nome que Jesus usou. Ele mandou fazer discípulos.
Não é um convite, é uma ordem para mim e para você. Praticado da forma certa, como Jesus ensinou, é forte, muda gerações, impacta pessoas, muda geografia, muda família. É muito forte, queridos. Abra, por favor, em 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo falando para o filho dele, Timóteo. 2 Timóteo 2:2. Tem um homem que mexe muito comigo em relação ao discipulado. Depois de Jesus, Paulo mexe com as minhas emoções. E nós precisamos descobrir, buscar no Espírito Santo o que foi que ele manifestou dentro de Paulo, dentro da vida de Paulo, para que fizesse dele um dos maiores discipuladores, um dos maiores ganhadores de vidas. Um homem que perseguia e matava cristãos. Meu Deus. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui Paulo discipulava Timóteo, e Timóteo discipulava outras pessoas, e os discípulos de Timóteo discipulavam outro. 4 gerações de discípulos. Queridos, isso é muito forte. Todos nós somos chamados para isso. Todos nós. Discipulado é para curar, vencer certos pecados. E isso é muito sério. No discipulado é onde você consegue vencer a pornografia, masturbação, a mentira, namoro impuro. É no discipulado que a santificação gera frutificação. Quanto mais você se santifica, mais frutos. No discipulado a gente não condena, a gente ama e ensina. No discipulado não se fala, não sai contando aquilo que é falado. Sabe, aquilo que você ouve, você guarda para você. No discipulado é o lugar onde a gente ora e decreta vitória ao discípulo. É onde precisamos ser transparentes. Tem um outro ditado que o Júlio fala muito, que aquele que confessa a tentação não confessa pecado. O discipulado é lugar para isso. Confessar a tentação. Porque se você confessar a tentação, você não vai pecar. Em 1 João 1,19, por favor, abram. Eu estou sem Bíblia aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Confissão de pecado é para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Quem perdoa os pecados é o Senhor, é para Ele que confessamos. Mas para sermos curados, precisamos confessar aos homens. Tiago 5,16. Porque às vezes falamos assim: já confessei para Deus. Mas você continua naquele pecado, você não consegue vencer aquele pecado. Então você precisa confessar ao homem para que haja a libertação. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Amém? Essa palavra curados no grego quer dizer aimoai, quer dizer ser curado e libertos de erros e de pecados. Então, não estou conseguindo vencer a pornografia, não consigo vencer a mentira, não consigo vencer a masturbação. Confesse o pecado ao seu líder para você ser curado. O discipulado também é uma proteção. E eu deixo de ter essa proteção quando não sou 100% transparente com meu líder, com meu discipulador. Provérbios 28:13. Ser transparente é uma das coisas mais difíceis. Porque nem sempre a pessoa quer retirar a máscara. Só que às vezes para ter a cura, para ter a libertação, precisa tirar a máscara, precisa ser transparente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quem esconde seus pecados nunca terá sucesso, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Quer alcançar a misericórdia, quer ter sucesso? Corre para o seu líder. Fala para ele desse pecadinho de estimação que você não consegue vencer. Para que você seja curado e liberto. Hebreus 4:13. Isso é forte. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pastora, para que eu preciso ser transparente? Eu posso vir à igreja, assistir o culto, fazer parte do meu ministério, posso até cumprir o ID e voltar para minha casa, para o meu quarto secreto, meu banheiro secreto. Só que tem alguém que tudo vê. É impossível ocultar algo de Deus. E se Ele colocou alguém do seu lado, se Ele colocou um líder do seu lado, é porque Ele quer te ajudar a vencer esses pecados e fazer de você um discípulo de Cristo que vai ganhar multidões para o reino dele. Amém? Todas as coisas estão descobertas para Deus, só que às vezes queremos enganar a Ele. Só achamos, né? Só achamos. Ele vê tudo. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos um dos outros. Jesus ensinou a seus discípulos a viverem um discipulado, a serem discípulos e a fazerem discípulos.
Todos nós conhecemos a palavra. E nós não temos feito nada ou quase nada. Quero contar uma história para vocês. Uma ONG aqui do Brasil, que cuida de animais, ela pegou vários cachorros com maltratos, muito maltratos, alguns quase morrendo. E essa ONG, ela descobriu que os cachorros eram maltratados quando eles iam ser alimentados. Então, todas as vezes que eles iam alimentar os cachorros não queriam comer. Choravam, ficavam com medo, se escondiam, alguns ficavam com muita raiva, queriam morder na pessoa que ia alimentar. E foi assim durante meses. Fala para o seu vizinho, meses. E aí, foi meses e meses e meses. Só que um dia, depois de muitos meses, os cachorros começaram a se alimentar. E aí filmaram todos os cachorros que sofriam maus tratos, que avançavam, que mordiam nas pessoas, se alimentando. Alguns alimentavam até na mão da pessoa que estava cuidando. E a repórter perguntou para eles assim: o que vocês fizeram para que esses cachorros mudassem? Para que esses cachorros deixassem de ser quem eles eram, esquecesse dos maus tratos e agora recebesse alimento? O cara respondeu assim: amor incondicional e paciência. Um animal. Eu não sou contra animal. Muito pelo contrário, eu acho que quem tem que cuidar. Mas se com um cachorro é amor incondicional e paciência, aonde está o nosso amor incondicional e a nossa paciência para aqueles que estão lá fora? Será que existe amor incondicional na minha vida e na sua, quando diz respeito aos perdidos? E é tão interessante que eu já tinha preparado essa mensagem. Hoje um irmão nosso aqui da igreja perdeu o cachorro dele. Nós oramos, nós ficamos tristes, porque ele perdeu o animal dele. E vindo, o pastor falou assim: quantas pessoas estão perdidas? E que dia que nós choramos ou ficamos tristes, porque sabemos que as pessoas estão perdidas e indo para o inferno. Queridos, esse é um dever meu e seu. Jesus já veio, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Mas esse tempo que nós temos é para ganhar mais vidas para o reino dele. Ele disse que eu e você, nós somos discípulos dele. Olha para o seu lado, quanto banco vazio tem. Agora pensa você, quantas pessoas na sua família, na sua rua, no seu bairro, que está perdida, que se Jesus não tiver misericórdia vai para o inferno. Essa é minha e sua responsabilidade. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, queridos? Paulo, falei dele. Imagina um homem que perseguia os cristãos, e aí teve um discipulador fera, Barnabé, e o homem começou a falar de Jesus, começou a pregar, ganhando discípulos, e só foi fazendo discípulos. Timóteo era discípulo dele, nós lemos. Tito, nós lemos, era discípulo dele. Onésimo, Lucas,
Áquila, Priscila, Silas, Barnabé e tantos outros, e esses foram fazendo outros, até que chegou em mim e em você. E nós, quem nós estamos ganhando para Jesus? Queridos, nós não podemos ficar só ouvindo palavra, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, e não conseguimos falar de Jesus para ninguém. Se no ano a gente ganhar uma vida para Jesus, cada um dessa igreja, quando for o ano que vem, nós vamos ter que dobrar os cultos. Mas pastora, nós estamos tão atarefados, nós estamos tão ocupados. É o meu trabalho, é a minha família, é o meu curso, é a minha faculdade, é meu colégio. Eu não tenho tempo. Só que naquele grande dia, não vai querer saber se eu preguei bem, se eu cantei bonito, se eu dancei bonito, se eu lavei banheiro, se eu visitei alguém. Vai querer os frutos. Aonde estão os nossos frutos? É só isso que Ele nos ordenou fazer. Ide a todas as nações. O nosso campo é Roma, a nossa nação é aqui que é o nosso campo missionário. Quantos perdidos tem lá fora, quantas famílias destruídas, quantas pessoas no vício, no tráfico, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos homens, quantas famílias sendo destruídas. E eu e você calados, enquanto Ele nos deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho, ensinando-os. Vou ensinar o que, pastora? Palavra de Deus. Queridos, fica de pé em nome de Jesus. Essa palavra discipulado, discípulos, é algo que eu amo muito. Se tem uma coisa que eu acho que funciona, que dá certo, é isso. Não é à toa que Jesus deixou aí. Ele fez, deu certo. Só que nós precisamos, de fato, entender para que eu fui chamada. Só que nós achamos que o mais importante é o nosso ministério, e glória a Deus, Ele nos deu um ministério, porque é maravilhoso fazer parte do ministério, é ótimo servir na casa do Senhor, mas às vezes nós achamos que é só isso. Só que antes do ministério Ele mandou a gente ir e fazer discípulos. E isso é todo. Se você está aqui hoje, Ele chamou você. Eu queria chamar, todos viessem à frente, todos.